Sim, vamos lá, Germana, porque novembro é considerado o mês internacional de sensibilização para a prematuridade. O objetivo é alertar sobre o crescente número de partos prematuros, como preveni-los e informar a respeito das consequências do nascimento antecipado do bebê. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós temos agora o médico obstetra da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Zeus Peron. Doutor Zeus, boa tarde, bem-vindo. Deixa eu só pedir para o senhor abrir aí o seu microfone, que a gente consegue ver aqui que tá fechado. Clica aí, toca na tela para que Pronto, possa... deu certo Agora agora. sim. Então, Boa tarde, seja boa bem-vindo. tarde. Boa tarde, tudo bem? Vou falar sobre um assunto aí que está afligindo a gente nesses últimos dias, né? Primeiro, quem está nos acompanhando pelas redes sociais está vendo aí que cenário bonito, né? Tem uma árvore aí atrás do senhor, tá tudo muito verde. Que legal, hein? É porque aqui eu estou na casa da gestante da puérpera, da maternidade escola, que é um local que a gente usa para as gestantes que vão passar mais tempo aqui, ficarem aqui com a gente. Exatamente, é um local que existe exatamente por causa da prematuridade. Prematuridade tanto quando ela está gestante e consequência da prematuridade, que ela tem um bebê, o bebê precisa ficar internado na maternidade e a gente traz e a mãe fica aqui na casa da gestante enquanto o bebê tem alta. Falando nisso, doutor Zeus, o número de partos prematuros, ele tem essa quantidade tem aumentada ou diminuída? Hoje nós temos mais crianças que nascem prematuramente ou não? O que acontece, Paris, nesses últimos dias, assim? Nós tivemos o período das pandemias, primeiro ciclo, que foi o ano passado, o segundo ciclo, que foi esse ano, que foram mais fortes. E aí as pacientes deixaram de fazer uma coisa muito importante que tem que se fazer durante a gestação, que é o pré-natal. Se você não faz as consultas pré-natais, você não faz os exames, você não trata as infecções, você não faz o diagnóstico precoce de algumas alterações que o bebê possa apresentar ou a mãe possa apresentar, com isso faz com que a gestante chegue às maternidades, às emergências obstétricas, numa situação que a gente precisa interromper a gravidez. Por isso que aumentou o número de pacientes com gestação prematura e o número de RNs que nasceram antes do tempo, né? Agora, o senhor falou que, de uma forma geral, aumentou a quantidade de partos prematuros. Agora, a quantidade de partos prematuros naturais, ela tem se mantido, na média? Aumentou, naturais que você quer dizer, como se fossem partos vaginais, né? Exatamente. Assim, porque o que é que acontece muitas vezes, Marisa? Assim, por exemplo, a paciente está gestante, e aí está com alguma infecção vaginal, alguma infecção urinária. Então, ela rompe a bolsa, entra em trabalho de parto antes do tempo. Isso. Se ela chega em trabalho de parto e a gente não consegue inibir o trabalho de parto, ela evolui para um parto vaginal sem preocupação, dando assistência à mãe e ao feto, mas a gente não vai interromper o caminho daquela gravidez. Nós tentamos interromper para que ela não entre em trabalho de parto. Entrando em trabalho de parto, a gente segue, se ela tiver condições de parir normal, segue o caminho. Mas aí eu lhe pergunto, quanto à questão de crianças que nascem antes dos 9 meses? Isso aumentou, com certeza. Assim, a gente considera hoje parto que seja a termo aquela gestação que nasce depois das 37 semanas de gravidez. Quem nasce entre 23 semanas e 36 semanas e 6 dias, nós consideramos partos prematuros. E isso aumentou, sem dúvida. Se você quiser fazer uma avaliação, você vê como é que está a nossa situação da maternidade escola, do César Casa e do HGF, que são os hospitais terciários, como é que está o nível de lotação das suas unidades neonatais, que está extrema, né? Estamos no limite. E também para esses partos que nascem de forma espontânea, mais prematura, o senhor também acredita a falta de um acompanhamento durante a pandemia? A falta, o que aconteceu? As gestantes deixaram de procurar o posto de saúde durante a pandemia, com medo, com razão, por causa do risco de infecção, mas assim,
Até há poucos instantes atrás, eu estava usando a máscara aqui e tirei porque estava atrapalhando aqui o som, achei que era. Mas assim, nós não podemos deixar de fazer nossas consultas pré-natais, principalmente a gestante. Por quê? Se você observar, ano passado a gente teve, no Ceará, a gente perdeu mais ou menos entre 20 e 26 pacientes gestantes que se contaminaram com Covid. Esse ano, nós já perdemos mais gestantes que se contaminaram com Covid do que ano passado. Apesar de, esse ano, nós conseguimos iniciar a vacinação para gestantes. Esse ano, a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde do município, já se preparou um pouco melhor para criar unidades de assistência, mas mesmo assim nós perdemos. Por quê? Porque nós fizemos o diagnóstico tardio dessa paciente gestante. Então, ela chegava aqui no hospital, nas emergências, já com a doença, a síndrome gripal, a doença infecciosa causada pelo Covid, já descompensada. Então, era difícil a gente tirar, né? Estamos conversando sobre um assunto extremamente... Geralmente, quando se fala em novembro, todo mundo lembra do Novembro Azul, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, mas o novembro também tem a campanha chamada Novembro Roxo, que é justamente para chamar a atenção, para sensibilizar para a prematuridade. Doutor Zeus, quais são os cuidados que uma mulher que já recebe o diagnóstico de que tem uma gravidez de risco e que, portanto, poderá ter antecipado o seu parto, quais os principais cuidados que devem ser tomados? Por exemplo, a paciente que ela está grávida, eu tenho que ter mais cuidados. Isso a gente adquire lá no pré-natal, com uma doença que mata muito, é a primeira causa de morte materna no Brasil, que é a pré-eclâmpsia. Então tem que cuidar com essa mulher, se ela está evoluindo com elevação dos níveis pressóricos ou não. O ganho de peso dela, para saber se não está um ganho de peso excessivo, para saber se ela vai desenvolver ou não diabetes na gravidez. Envolvendo diabetes, eu causo menino com peso aumentado, menino que está produzindo muito líquido, que a gente chama de polidrama, então o risco da ruptura prematura de placenta, ruptura prematura do líquido amniótico, da bolsa amniótica é maior, a descompensação é maior, o neném da mulher diabética demora mais a amadurecer o pulmão, então mesmo ele nascendo no termo, ele nasce precisando de assistência neonatal. O risco das infecções, tanto as infecções neonatais, assim, tipo, você tem infecção urinária, ou então você tem sífilis durante a gravidez, que é uma coisa que, assim, é uma doença simples, de fácil tratamento, você tratar infecção urinária e sífilis, mas, assim, as pacientes continuam chegando com infecções não tratadas, e isso vai repercutir lá no recém-nascido, precisando com que ele fique internado, usando medicação, que ele nasça antes do tempo, que ele possa ter alguma repercussão, e isso é muito ruim. Então, a gente precisa, fundamentalmente, fazer um bom pré-natal. Deixa eu trazer a Germana aqui para a nossa conversa também. Germana. Oi, doutor Zeus, boa tarde. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre um método que é muito utilizado no Brasil, inclusive, e que tem mostrado, né, uma eficácia no que diz respeito especialmente ao carinho, né, da mãe, do próprio pai também, que é o método canguru. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância desse método nesse processo aí, do nascimento de um bebê prematuro, dessa recuperação do desenvolvimento dele. Pronto, boa tarde. O que acontece? O que é o método canguru? Aquela criança que nasceu pré-termo, que ela ainda não adquiriu o desenvolvimento completo, mas ela foi para a unidade neonatal, foi para a UTI, não está mais precisando do oxigênio, mas ela tem que voltar à sua alimentação, vai começar a mamar, precisa ainda desenvolver, ganhar peso, mas tem 700 gramas, tem 800 gramas. Então, nas maternidades maiores, HGF, César Carlos, maternidade escola, a gente tem uma enfermaria que a gente chama de canguru. Nesse canguru vai estar sempre a mãe junto com o filho, contato pele a pele a maior parte do tempo,
Então, nós vamos precisar de ter assistência tanto da mãe como paterna, juntos, porque assim, eu costumo dizer que a gravidez não é só da mãe. A gravidez é da mãe, é do pai, é da família toda. E a gente precisa sempre dar apoio a essa criança. Desde a hora dela nascendo prematura ou não, a gente tem que estar sempre junto dela para poder ela desenvolver. E a criança prematura vai precisar muito mais disso. Ela vai precisar mais estar junto ao corpo para poder não perder temperatura, não fazer hipoglicemia, vai ter que estar junto à mãe para poder adquirir aqueles anticorpos que ela não conseguiu adquirir durante a gestação, porque o tempo não foi suficiente. Então, precisa fazer esse contato pele a pele, precisa mamar para poder ter um desenvolvimento melhor, né? Para não trazer tanta sequela. Eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar algumas mães que eram mães de bebês prematuros, né, que estavam, algumas delas, utilizando do método canguru, inclusive lá no HGF, algumas outras também que já estavam com o bebê já com um pouco mais de desenvolvimento. Enfim, e assim, o que é muito nítido nessas mães é a questão da ansiedade e também da preocupação. Agora há pouco o Farias lhe perguntou sobre a questão da sobrevivência, mas existe sempre esse receio, né, por parte da mãe ali, de como é que vai ser quando tem um parto prematuro, de como é que vai ser o desenvolvimento daquele bebê, de como é que essa criança vai, de fato, né, crescer. Como é que tem sido esse cenário hoje, aqui, especialmente aqui no estado do Ceará, né? Como é que o senhor tem acompanhado as crianças que nascerão prematuras dentro da maternidade Escolácia Chateaubriand? O que acontece hoje em dia? Com o advento desses adventos, por exemplo, no canguru, o advento do atendimento da gestante, o advento das casas das gestantes, que começou lá no César Carlos, depois veio aqui para a maternidade, e hoje está começando lá no HGF. Por exemplo, aqui onde eu estou, a gestante vem, tem um filho, o filho é muito prematuro, fica lá na UTI, e a mãe fica aqui próximo, é para poder ela passar o dia com a criança lá na UTI, passar o dia com a criança lá no médio risco, e aí depois vem para cá. Quando esse menino consegue sair do respirador, deixou de tomar antibiótico, a mãe volta lá para o canguru para poder ficar com o RN. Isso vai melhorando a situação desse RN. Depois disso, o que é que vai? Aí vai para o ambulatório de pediatria, que vai acompanhar o desenvolvimento desse RN. Tanto o desenvolvimento pediátrico, clínico normal, como o desenvolvimento neurológico. Para isso é que a gente precisa e tem o suporte dos psicólogos, dos fisioterapeutas, do neuropediatra e do pediatra para poder a gente ter um desenvolvimento adequado e essas crianças, por exemplo, conseguirem ter um desenvolvimento educacional adequado, conseguirem ter um desenvolvimento social adequado, que é para poder a gente não ter tanta repercussão e tanta perda para essa população, né? Doutor Zeus, para finalizar, é mais comum se ter criança nascendo prematuramente em mães mais jovens ou de mulher com idade mais avançada? É mais comum a gente ter parto prematuro naquelas pacientes que têm ou menos de 18 anos ou mais de 35 anos. Por quê? Menos de 18 anos. Porque ela é uma jovem que ainda não tem todo o conhecimento, não conhece plenamente o seu corpo, não conhece plenamente os seus direitos, não entende a necessidade da sua assistência pré-natal para poder a gente ter um cuidado maior, ter um controle maior e ter um desenvolvimento físico dela, que ela tem ainda. Por isso que o risco maior é menos de 18 anos. Doutor Zeus? Dela ter alguma infecção, alguma alteração do bebê, que pode ser que seja necessário eu antecipar o final dessa gravidez. Né? Ok, muito obrigado então pela sua atenção em conversar conosco. Boa tarde para o senhor e fica aí, qual é a orientação que o senhor passa, para a gente encerrar, a orientação que o senhor passa para as mães que descobriram recentemente uma gravidez?
Sim, a nossa indicação é solicitar. Descobriu a gravidez? Procura o teu pré-natal. Faz o teu pré-natal de maneira regular. Conversa com o teu pré-natalista, com a tua enfermeira obstétrica. Faz os exames que ela solicita. Essa tua carteirinha de pré-natal é o teu documento. A partir que você está gestante, onde você chegar e dizer assim, estou grávida, a pessoa vai perguntar, cadê teu cartão pré-natal? Certo? Use as vacinas, não só a vacina para o tétano, como é para a tite, como para o H1N1, mas principalmente a vacina do Covid. E entenda, e aí vamos lá para outra parte. Teve um menino prematuro, não desista. Seu filho tem chance. Para ele ter uma chance melhor, dê assistência a ele. E você, familiar, sim, dê assistência a essa mãe que está precisando de apoio, de carinho nesse instante. Não só o feto, mas também, não só o RN, mas também a mãe, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Nós conversamos com o médico obstetra da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Dr. Zeus Peron. São 3 horas e 24 minutos. Vamos para o intervalo. Voltamos já.